Oi pessoal, agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz, né, o tratamento aí da abertura de processos eletrônicos no SWAP, com o intuito de abrir processos de empenho, processos de contratação, utilizando itens que foram planejados aí nas nossas unidades. O SWAP ele trabalha aqui com esse menu Documentos e Processos, que é similar ao que a gente tem hoje no SEI, tá? Então, abrindo, né, esse menu, a gente tem aqui no primeiro menu gerenciar permissões de forma nativa, como que o sistema funciona hoje, tá? Todo chefe de unidade, né, então se você é chefe de uma unidade no SWAP, você já tem permissão automática para criar, né, processos e documentos. Se você quer delegar, né, essa tarefa também a servidores colegas da sua equipe, aí você precisa vir aqui na parte de baixo, né, e gerenciar esse compartilhamento de permissões dentro dessa aba aqui de processos eletrônicos, tá? Então é importante aí, se você tem mais pessoas na equipe que vão abrir processos e elas não são chefes de setor, é necessário vir aqui e dar permissão. Então, por exemplo, aqui comigo trabalham o Marcos e a Priscila, né? Então eu vim aqui e dei permissões para que eles também possam abrir esses processos eletrônicos dentro do SWAP, ok? Então, nesse sentido aqui, é importante verificar, né, quando você tem aí uma equipe que também vai gerenciar essa abertura de processos, mas de uma forma geral, quem já é chefe, né, seja na unidade de planejamento, na unidade de ensino, qualquer unidade formal dentro da estrutura aí organizacional, ela já tem permissão então para estar criando processos. Dito isso, a gente vai então aqui no menu Processos Eletrônicos, tá? E aqui no menu Processos ou Caixa de Processos, a gente tem a gestão desses processos. Eu vou no menu Processos e vou aqui ó, em Adicionar um processo eletrônico. Ao clicar aqui, né, ele vai me dar algumas abas, né, alguns conteúdos aqui para serem preenchidos. E aí o primeiro número que ele vai me pedir é o que? É o número do processo. E aí a gente sempre tem que fazer referência, né, à origem do que a gente está querendo aqui. Nesse caso, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui de um empenho de contrato. Qual que é a origem de um empenho de contrato? Um contrato ele tem origem lá no seu processo de contratação, seja ele uma dispensa, uma inexigibilidade ou outra modalidade de licitação. Então, sempre a gente trabalha com o processo originário daquela demanda, tá, pessoal? E eu tenho observado aí alguns processos que foram abertos no SEI sem documentação nenhuma, só para tramitar um processo de empenho, por exemplo, no exercício atual. Isso não é o adequado, tá? Existe uma legislação que o processo ele tem que continuar ali, considerando o mesmo número lá de origem, tá? Então, nesse sentido, vamos sempre trabalhar com o processo de origem, tá? Eu vou selecionar aqui primeiro um tipo de processo, então nesse caso eu vou fazer aqui um empenho de contrato da reitoria, selecionei aqui empenho de contrato, vou lá no SEI buscar o número de processo desse original aí, né, que gerou esse contrato, então colei ele aqui como número de processo, e aqui interessado eu posso colocar, por exemplo, o chefe do setor ou fiscal desse contrato, então eu vou abrir aqui um processo que é de um serviço aqui de suporte à rede da RNP, tá? Então, nesse sentido aqui, eu vou colocar, por exemplo, o Luiz, que é lá da TI. Vamos achar ele aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer agora? À medida que esse processo tramitar, né, esse interessado ele também recebe essas informações aí a respeito da tramitação desse processo. Tá? Vou pegar lá no processo original qual que é o número da inexigibilidade, qual que é o número do contrato, né, o objeto que está no termo de referência e vou preencher aqui no assunto. Então, fiz isso aqui. Ó, tá? E aí o setor de criação aqui, como eu sou responsável pela DIRPLAN, né, vai aparecer a DIRPLAN e eu não tenho delegação aí para nenhum outro setor. Então, nesse sentido aqui, preenchi as informações básicas e salvei. No que eu salvei, né, ele já vai me dar essa tela aqui onde eu posso fazer a gestão desse processo. E aí a gente tem aqui então a aba Materiais e Serviços, tá? Nessa aba é basicamente ali aquela aba onde a gente abria os processos no nosso antigo sistema Sysplan. Então, de imediato eu tenho duas opções aqui: adicionar material serviço e adicionar material serviço do meu campus. Qual que é a diferença, né? Quando eu pego do meu campus, ele já pega direto com um filtro, selecionando itens só da unidade a qual você está vinculado. Então ele já veio aqui com reitoria e vai me exibir somente itens da reitoria. Tá? Se eu fosse fazer, por exemplo, um pregão institucional, né, uma licitação institucional, onde eu precisaria selecionar itens de vários campi, né, eu poderia ter ido na outra opção e aí eu teria acesso então
aos itens de todos os campos, de várias unidades do IFMG, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente já fez, né, a seleção de qual tipo de processo que a gente vai abrir, e eu vou agora selecionar esse item, né? Eu vou buscar aqui pelo nome do item, né? Então, eu vou pesquisar aqui suporte técnico. Então, ó, quando eu pesquisei por suporte técnico, ele me retornou, né, um item planejado na reitoria, aqui que é o campus onde a gente está trabalhando, e aí aqui está o item que está dentro desse planejamento. Ao clicar na setinha, ele vai exibir qual centro de custo planejou esse item, né? E aí aqui tem quantidade e valor. Como que eu faço para pôr isso dentro do processo, né? Basta eu vir aqui selecionar o item. Então, supondo que tivesse aqui outros itens de outros centros de custo, de outros campi, eu poderia fazer essa seleção aí individual. Às vezes eu queria colocar só um item, né? Ou apenas 2 campi, tinham 10 campi, né? Eu faria essa seleção manual aqui e estaria resolvido, tá? Quantidade, mesma coisa, né? Aqui o centro de custo DTI planejou 12, mas eu quero abrir um processo só com 5, por exemplo. Ao mudar aqui para 5, né? Então, ele vai atualizar e abrir esse processo somente com 5. Nesse caso, eu vou abrir com tudo porque é um serviço aí que a gente vai usar ao longo desse ano, tá? Então, feita, né, essa mudança aqui de seleção do item ou quantidade, né, ele vai gravar, tá? Então, só relembrando, ó, à medida que eu marquei o item, ele já está dentro do processo. Basta eu vir aqui no canto direito superior, fechar a janela, e aí esse item já consta, então, no meu processo aqui, né, de contratação, nesse caso de empenho de contrato, beleza? Feito isso, né, eu não tenho aqui nesse caso muito o que fazer, o item já está dentro do planejamento, a gente já tem a classificação ali realizada, a gente vai colocar uma opção aqui também para vocês exportarem a planilha, tá? Para facilitar essa questão de empenho, né, de tramitação depois, mas nesse momento eu já tenho algumas opções que eu posso fazer, tá? Aqui ele me mostra que a etapa atual do processo está em elaboração, tá? Então vamos supor que eu quero mandar esse processo para uma outra etapa. Onde que eu vou? Eu vou aqui no menu editar, etapa atual, tá? E aí eu posso mudar a etapa aqui na sequência seguinte, né? Nesse caso, vou para a coordenação de planejamento, posso salvar, tá? Então agora ele já atualizou o status da etapa como coordenação de planejamento. Lembrando, né? O processo está ainda na mesma unidade, tá? Então nesse momento ele ainda continua dentro do meu setor. E aí eu posso, por exemplo, mudar ele de setor e também de unidade, de etapa ao mesmo tempo, tá? Eu vou aqui mais uma vez mudar a etapa dele, ó, etapa atual, né? Vocês vão ver que vai aparecer a sequência agora e a anterior, tá? Então se eu quiser voltar, eu posso voltar para a etapa anterior, mas também posso aqui mandar para a etapa de declaração de disponibilidade orçamentária, beleza? Então nesse caso aqui, né, lembrando, nosso item está na aba materiais e serviços, e aí agora eu quero tramitar isso lá para autorização da administração. Como que eu faço? Tem aqui ó, o menu encaminhar, tá? Aí eu posso pôr com despacho ou sem despacho. Nesse caso é uma questão mais simples, vou pôr sem despacho. E aí o setor de destino aqui, né, a administração na reitoria, ela é a CADM, tá? Então aqui ó, coordenadoria de administração. E aí eu vou mandar aqui para a etapa análise da administração. E aí cada campus, né, tem aí seu setor responsável nesse sentido, tá? Se for um campus que é vinculado à reitoria, né, na fase de declaração de disponibilidade orçamentária, o campus estaria tramitando, por exemplo, aqui para a DIRPLAN. Tá? Como é um processo que está aberto aqui na reitoria, eu já estou tramitando diretamente aqui lá para o setor administrativo. Feito isso, salvei aqui. Então, nesse momento, ó, já aparece aqui do lado que o processo foi tramitado para a administração. Tá? Então, é isso. O processo é bem simples aqui no sentido de selecionar os itens que estão no processo, tá? E aí, se quiser anexar algum documento, é possível também. E aqui no canto aqui a gente vê todo, né, o registro que ocorreu nesse processo. Eu posso ver isso de forma detalhada. E agora ele está guardando recebimento lá na administração. Se eu quiser cancelar esse último trâmite, eu consigo nesse botão aqui de remover o último trâmite. E aí eu posso, por exemplo, mandar para outra unidade. Vai que eu mandei para a unidade errada, né? Então é possível fazer isso nesse sistema, tá, pessoal? Aqui na aba Materiais e Serviços ele traz aqui o total, né, de custeio capital e o total do processo em si. Então, é isso, é um módulo aí para a gente poder, vamos falar, fazer o controle, né, e monitoramento dos itens que estão no planejamento. À medida que eu adiciono isso num processo e tramito, né, ele vai tramitar então para empenho e isso vai ser exibido aí lá para o centro de custo também, beleza? Agradeço aí e fico à disposição.